Pai do Senhor, meus irmãos, amigos, todos que estão nos ouvindo, mais um devocional de hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês Salmo de número 46. São 11 versículos, nós vamos ler ele e meditar sobre o que Deus tem falado ao meu coração nesta manhã, neste dia. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Livro de Salmo, número 46, verso 1 em diante, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo que me chama a atenção nele é a fé perfeita em Deus. E esse salmo, ele é dos filhos de Corá, entre os filhos de Corá, né, o subtítulo. E quando nós lembramos do nome Corá, vem à mente justamente Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés lá quando saíram do Egito, lá no deserto. E ao se levantar contra Moisés, Deus abre a terra e a terra engole, né? Corá, Datã e Abirão. E o mais interessante é que ainda sobrou remanescentes no meio da família de Corá. E os anos se passam e agora tem o Salmo 46 que esses filhos escrevem, né, da descendência de Corá, mas não como Corá, fizeram a diferença. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse cântico, porque esse salmo é um louvor, é um cântico, é o que eles começam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Às vezes você passa por tanta dificuldade, por tantos problemas, mas hoje eu quero chamar a tua atenção. Deus é. Ele não apenas era, ou ele vai ser. Ele é no presente, nesse exato momento que você está precisando. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente nesse tempo de angústia. Com isso eu quero te dizer, não desanime. O seu socorro está presente, está do seu lado. O verso 2, pelo que não temeremos, olha só, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sabe o que eu lembro disso? Eu imagino isso aqui, quando Corá, a terra engolindo ele, com certeza abalou-se toda a terra, abalou-se todos os montes. Por isso que ele está dizendo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu aqui fico imaginando quando Deus abriu a terra lá no Egito, ou melhor, lá no deserto, quando saiu do Egito, para engolir aquele povo que se levantou contra Moisés. Com certeza foi como se um grande terremoto, os montes se abalaram, tudo se abalou, mas o verso 3 ele vai dizer, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse é o verso 4. Sabe o que eu aprendo com esse verso 4? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Ainda tem pessoas que buscam a presença de Deus e alegra o coração de Deus. Seja você essa pessoa. Seja você esse que busca, que alegra a morada do Altíssimo. Aí o verso 5. Isso aqui é importante para mim e para você. Deus está. Novamente ele vem falando que Deus está, não apenas estava ou vai estar. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu aprendo com isso, que os filhos de Corá estavam dizendo, ei, tudo está complicado, tudo está difícil. Mas aí nós lembramos de outro salmo, quando diz assim, olha,
O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus vai te ajudar. Eu vou mais além, Deus está te ajudando, senão você não estaria aí ouvindo essa mensagem, né? Ouvindo essa palavra de Deus ao teu coração. Deus está te ajudando a romper da manhã. Aí o verso 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe o que eu aprendo com isso? Pode levantar o que for contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua casa, contra a sua família, mas Deus é maior do que tudo. As nações se levantam, mas olha só, Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe o que ele está dizendo? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está ouvindo essa mensagem, confia neste Deus. Não olhe para a dificuldade, para o problema, para os levantes da vida, mas escute só a voz de Deus, porque o salmista está dizendo, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha o verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que eles estão dizendo, para nós não temermos, Deus continua sendo o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. É isso que nós temos que prestar atenção. Ele é o nosso socorro. O Deus de Jacó não preocupa com isso, não preocupa com nada. Confia só em Deus. Essa situação vai mudar. Essa situação tem que mudar em nome de Jesus, porque tudo que fazemos, tudo que buscamos e tudo que oramos, temos que orar, buscar mediante ou debaixo da promessa de Deus. Aí as coisas acontecem. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E sabe como ele faz cessar essa guerra? Isso aqui eu acho interessantíssimo. Sabe como ele faz cessar a guerra? Os teus inimigos que se levantam armado contra ti, sabe como? Primeira coisa que ele faz, ele quebra o arco. Poderia dizer, ele quebra a lança, mas se ele quebrasse só a lança, o seu inimigo poderia pregar, ou se ele quebrasse só a flecha, o seu inimigo pegaria outra flecha e atiraria com o arco. Mas ele quebra o arco para não ter como ele lançar flecha sobre você. Aí depois ele continua, além de quebrar o arco, ele corta a lança. O inimigo não vai lançar nada sobre você. E para ele não correr e te perseguir, ele queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus te manda calmar, aquietar e saber que Ele é Deus e será exaltado, te dando vitória. Para finalizar, o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele finaliza dizendo que Ele é o nosso refúgio. Ele começa dizendo, Ele é o nosso refúgio no verso 1. E ele finaliza no verso 10, Ele é o nosso refúgio. Então, nesse dia, neste momento, clame ao Senhor, confia no Senhor e acredite, assim como diz o Salmo 46, e eu vou frisar apenas 3 versos aqui para nós finalizarmos. O verso 1, Deus é o nosso refúgio. Verso 5, Deus está no nosso meio. E o verso 9, Deus faz cessar a guerra. Tá? Deus te abençoe nesse dia. Envie essa mensagem para aqueles que precisam ouvir, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar a mensagem do Senhor adiante. Então eu te peço que o Senhor continue abençoando a tua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.